Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos reunidos aqui para um vídeo da série Respondendo Questões. Os vídeos que eu tenho costumado postar às segundas-feiras, e eles são os vídeos em que desenvolvo os tópicos que nascem das interações que tenho com vocês, meus amigos, que comentam vídeos como esse, que comentam as postagens que faço no Facebook, aqui na aba comunidade desse canal do YouTube, e que conversam comigo sobretudo através do WhatsApp. Recentemente eu criei um novo grupo de WhatsApp, um grupo chamado Bhakti Yoga, para justamente poder interagir mais com os amigos que acompanham essas postagens que eu faço. É um grupo pequeno, dos amigos que estão assim, mais interessados por esse trabalho que eu faço, e ali as conversas se desenvolvem no sentido de aprofundar o nexo de Bhakti Yoga. E, então, as questões que vão surgindo ali também vão aparecendo aqui, inclusive com um maior número delas, tende a ser assim, até porque eu vou direcionando um pouco mais do meu tempo com as interações para esse grupo, Aqueles que estiverem interessados em participar desse grupo, inclusive, podem entrar em contato comigo, tanto comentando esse vídeo, como através de outros meios, pelo contato por e-mail, o e-mail marcelowallacepaiva@gmail.com, pelo Facebook e tudo mais, considerando isso, que é um grupo sobre o caminho do amor e da devoção a Deus. A lente fundamental desta interpretação são os ensinamentos de Sri Ramakrishna. E, claro, vamos tratar de muitos tópicos sobre o caminho espiritual de um modo geral, e isso vai incluir muitas reflexões sobre o cristianismo, porque evidentemente a maior parte das pessoas com quem eu interajo são de tradição cristã, estão por dentro de um contexto religioso mais cristão, e Bhakti Yoga definitivamente pode ser praticado dentro do contexto do cristianismo, claro e evidentemente. Muito bem, meus amigos, então vamos às questões de hoje. Eu vou tentar aqui ser mais sucinto nestas introduções para podermos ter mais tempo. A primeira questão é de um amigo sobre uma literatura da tradição de Sri Ramakrishna, um livrinho que traz ditos de Sri Sarada Devi, a consorte de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna foi casado com uma mulher chamada Saradamani. Quando Sri Ramakrishna tinha por volta de 18, 19 anos, ele era um sacerdote em um templo nos subúrbios de Calcutá. Um grande templo foi construído, na verdade um grande complexo de templos foram construídos por uma milionária, uma mulher chamada Rani Hasmani. E ela contratou vários sacerdotes para os templos. Então tinha um templo dedicado a Vishnu, tinha um templo dedicado à Mãe Divina, tinha um templo dedicado, muitos templos dedicados a Shiva, e assim ela ia contratando os sacerdotes para realizar os serviços ali. E ela contratou, em dada ocasião, o irmão mais velho de Sri Ramakrishna e Sri Ramakrishna. Então Sri Ramakrishna ele foi trabalhar no templo como um sacerdote para realizar os serviços. Mas logo se percebeu que Sri Ramakrishna era uma pessoa muito diferente, tinha uma relação com o divino que não era simplesmente formal, não era alguém que estava ali querendo cumprir o previsto com um salário para sustentar uma família e fazer as coisas, não. Ele tinha uma relação viva com o divino. E nisso ele tinha, numa fase de sua vida, um período de grande saudade de Deus. Um período de grande sofrimento pela separação. Quem conhece a vida de Sri Chaitanya Deva vai entender muito bem isso, Então, o Sri Ramakrishna passou por essa fase. E quando ele estava assim, completamente largado em sofrimento por não ter contato com Deus constantemente, as pessoas entendiam que ele estava passando por um tipo de desequilíbrio emocional, desequilíbrio mental, porque é assim que nós, mundanos, vivemos a vida dos grandes santos, É loucura. A loucura divina. É loucura se interessar por algo que não seja comer, beber, cruzar, se proteger da chuva e do frio, ganhar dinheiro, ter nome, fama, posição, descendência. Esses são os nossos interesses. Então, quando alguém está distante disso e é tão aflito como nós somos por dinheiro, por fama, por sexo, por posição,
por política, por ideologia, volta tudo isso para Deus, a gente fala assim, é maluco, porque nós somos os sãos. Então aconteceu isso com Sri Ramakrishna. Então Sri Ramakrishna, alguém pensou, não, o que falta a ele é um casamento, o casamento vai dar jeito nele. E aí pensaram, né, em arranjar um casamento, porque na Índia, naquele momento, naquele tempo, o casamento arranjado era o que existia de mais normal. Então arrumaram um casamento com Sri Ramakrishna, a qual ele tinha 19 anos e a noiva tinha 5 anos. Claro que o casamento não ia se dar, né? Ele ia ser para frente, mas o que entenderam? Com a maturidade, né? Quando ela estiver pronta, ele vai estar mais velho e aí a gente vai... Essa foi a ideia, esse foi o arranjo. O que aconteceu? Aconteceu que quando Sri Ramakrishna, quando a menina já estava com idade, né, com 18 anos e tudo mais, ela foi até Sri Ramakrishna. E Sri Ramakrishna disse para ela, eu sou completamente entregue a Deus. Eu realmente não posso cumprir esse compromisso. Mas, como ele percebia que aquilo era de um impacto dramático para a vida da moça, ele disse, o que você... E identificando que aquilo tudo era um jogo da mãe, naquele momento Sri Ramakrishna já sabia, né, que ele não era o agente, que Deus é o agente por detrás de tudo. Ele disse para ela, como se vendo Kali, como se vindo a mãe, e disse para ela, mãe, o que você quer? Você quer me lançar nesse jogo da materialidade? Eu faço isso. E então Sri Saradadevi disse, não, eu vim aqui para ser sua discípula. Eu vim aqui para arrastar você para nenhuma mundanidade. E Sri Ramakrishna então compreendeu que esse era o jogo da mãe. Fazer com que ele preparasse uma discípula. Então o casamento deles nunca se consumou no sentido que nós compreendemos aqui, né? Ter relações sexuais e tudo mais. Mas eles eram oficialmente marido e mulher. Ok? Sri Ramakrishna nunca foi um sannyasi. Todas as vezes que nós vimos arte com Sri Ramakrishna vestido de um gueru, assim, com roupa, né, laranja, açafrão e tudo mais, isso é uma imaginação das pessoas. Talvez mais fácil seria vê-lo com a roupa dourada de Vishnu, de Krishna, de Rama, mas não com a roupa açafrão de renunciante, porque ele nunca foi um renunciante externo, ele foi um completo renunciante interno. Sua roupa está mais próxima dos babajes, uma roupa de um devoto ou de um brahmachari, ou de um devoto casado. Esse é Sri Ramakrishna, ok? Então o que acontece? Sri Saradadevi, ela se tornou então essa esposa, discípulo, e Sri Ramakrishna dizia para os discípulos e para os devotos, essa moça que vocês veem como a simples Saradamani, a esposa do mestre, né? Mulher lá da aldeia, tímida e tudo mais, ela é mais do que isso. Ela é a própria manifestação de Sri Sarasvati, da mãe divina que oferta conhecimento. Vocês não devem vê-la como uma mulher comum. E ele mesmo, Sri Ramakrishna, a adorou como Sarasvati. Adorou como mãe. Certa vez Sri Saradadevi perguntou a Sri Ramakrishna na intimidade, né? Massageando seus pés, ela perguntou a ele, como você me vê? E ele disse para ela, como aquela que me deu a luz, como aquela que é no templo adorada, e como a mulher que está massageando meu pé agora. Então ele tinha essa percepção, não é? Sri Saradadevi como manifestação da Prakriti, como manifestação da Shakti, do feminino, do poder criativo de Deus, na forma personificada dela. Então Sri Ramakrishna, durante anos em que conviveram, treinou Sri Saradadevi para poder transmitir ensinamento para os seus discípulos. Ele dizia para ela, as pessoas em Calcutá estão como vermes, sofrendo. Diga para eles uma mensagem sobre amor a Deus. E tudo que Sri Saradadevi fez foi repetir o que Sri Ramakrishna disse a ela. Não é? Ela iniciou muitas pessoas. Sri Ramakrishna nunca iniciou ninguém. Não há nenhuma iniciação por parte de Sri Ramakrishna. Mas Sri Saradadevi iniciou muitas pessoas porque foi criada uma hora em missão Ramakrishna. Né? E Sri Saradadevi se esforçava em dizer isso, né? Apontava aquilo que Sri Ramakrishna dizia. Mas então nós temos conhecimento sobre Sri Saradadevi disse depois porque foram escritos livros a respeito do que ela disse. Um amigo então me perguntou o seguinte, ele leu um livrinho chamado Sri Saradadevi Santa Mãe, uma pequena biografia.
Um livrinho que temos aqui em português, foi editado pela editora Lotus do Saber. Vocês podem encontrar esse livro pela estante virtual, talvez pelo Mercado Livre. Livrinho de bolso, ok? É muito precioso, muito bonitinho, muito bem editado, que traz uma fotografia da Santa Mãe e muitos dos seus ditos. Muito belo. Mas esse amigo tem uma dúvida a respeito do que ele leu no livro e trouxe para cá duas questões, na verdade. Ele diz assim: Sarada Devi e Santa Mãe, uma pequena biografia. Alguns pontos desse livro me deixaram um tanto pensativo e queria compartilhar para saber qual a opinião de vocês. Ele fala vocês porque foi postado num grupo do WhatsApp no qual faço parte. Fiquei à vontade para comentar ou corrigir. Muito bem. O primeiro ponto é nas citações das páginas 22 e 23. As citações 22 e 23 da página 93 desse livro. Sarada sempre fala sobre realizar Deus e nunca conhecer Deus, que na minha visão é como deveria estar considerado a leitura do Sri Ramakrishna Charitamrita. Minha dúvida é se a Santa Mãe realmente tinha essa perspectiva mais advaita quando se tratava do amor e devocional. Apesar de tudo que vi até agora sobre sua lila, foi sempre voltado ao aspecto devocional. Fico pensativo se foram realmente palavras dela ou somente uma tradução equivocada. Então, a respeito desse termo, realizar Deus, que nós vemos tão disseminado, eu mesmo, volta e meia, eu vejo textos meus que foram reproduções, né, de livros e tudo mais, ou mesmo postagens minhas, que estão lá ao realizar Deus. Por quê? Porque isso é muito comum mesmo de você ver nos livros traduzidos do inglês para cá. Porque a palavra conhecer e realizar pode ser traduzida da mesma maneira. E aí o contexto que vai caracterizar a coisa, né? Realizar Deus, então, é muito querido pelas pessoas que traduzem e tem uma visão mais advaita, porque realizar Deus parece que você tornou-se Deus. O que no conceito próprio Advaita não tem sentido nenhum, porque você não se torna Deus. O Advaita é uma percepção de que tudo é Brahman. Mas tem essa pegada. Então, nesse texto de Sri Sarada Devi, com certeza está falando conhecer Deus. Mas é traduzido como realizar, por quê? Porque existe essa confusão e porque existe esse desejo também de introduzir essa metafísica Advaitin, né? Então, Sri Sarada Devi era Advaitin? Definitivamente não. Então, todo o que ela descreve nos seus ensinamentos em conversas informais com devotos, né? E existem alguns livros, né, que trazem, né, coletâneas de conversas de Sri Sarada Devi com os devotos. Infelizmente, em português, a Ordem Missão Ramakrishna nunca publicou nenhum desses livros, né? Mas o Asharama da Argentina publicou ao menos 2 bons livros de coletâneas de ditos de Sri Sarada Devi. E existem, né, incontáveis, né, reproduções disso em outras línguas, em inglês sobretudo. O que nós temos é Sri Sarada Devi falando, quase que repetindo o dito de Sri Ramakrishna, ou falando de suas experiências com o mestre. E tudo que ela diz é totalmente compatível com o que Sri Ramakrishna ensinava. Então é claro que ela não ensinava Advaita, né? Mas aí qual é o ponto? O ponto é que ela era também integrada dentro daquele sistema da Ordem Missão Ramakrishna criada por Swami Vivekananda. E Swami Vivekananda tinha essa tentativa, né, de fazer o Advaita como um aspecto mais alto, o aspecto assim, né, filosoficamente mais interessante. Por quê? Porque ele queria alcançar a mentalidade do homem moderno, tanto na Índia quanto no Ocidente, sobretudo no Ocidente. Então tinha muito essa questão, né? Mas Sri Sarada Devi evidentemente nunca entrou nisso. Então aqui é a tradução equivocada com um pouquinho de tendência e de costume, de vício mesmo, né? Então sempre que vocês perceberem isso, realizar Deus é conhecer Deus. Definitivamente é conhecer Deus. Sri Ramakrishna era tão explícito nisso que ele falava, é ver como uma pessoa. Ele até dizia, ouvir o som não é o suficiente, vê-lo. Com que olhos? Com olhos que Deus vai te dar. Quando? Quando você tiver aquele anseio profundo, enlouquecido por Deus. Então, é esse o ponto, né? Ele diz, em outro ponto, é na citação 28 da página 95.
Sri Saradev dizendo: não fica bem uma mulher argumentar dessa maneira, nem mesmo os sábios poderiam entender a natureza de Brahman por meio de raciocínio. Será Brahman um objeto de discussão? Nessa citação, ela está fazendo uma crítica à visão jnani, muito propagada por membros do Brahmo Samaj, ou desencorajando entender Deus como uma lei, uma energia criada, que nem o Advaita Vedanta prega. Então, o contexto é sempre muito importante, né? Essas citações, muitas vezes, elas retiram, né, uma frase, uma resposta que, sem o contexto necessário, às vezes pode nos dar uma outra ideia. Eu sempre falei sobre isso, né, que muitos ditos de Sri Ramakrishna tiram ditos de Sri Ramakrishna que ele está explicando uma coisa, mas não está apoiando aquela ideia. Sri Ramakrishna explicava muitas vezes o ponto de vista dos adeptos do caminho do discernimento, que é como ele chamava, ou Vedanta, como ele chamava o Advaita. E aí parece que Sri Ramakrishna está pregando aquilo, mas não é. Eu mesmo caí nisso muitas vezes no meu início de interesse por Sri Ramakrishna, ou quando eu recomecei o interesse por Sri Ramakrishna, eu vi muitos desses ditos, né, retirados assim do contexto, e parecia que Sri Ramakrishna estava ensinando Advaita Vedanta, mas não era isso. Então, Sri Saradev, o que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que realmente você não consegue alcançar Deus pela especulação filosófica. Certa vez um Advaitin se aproximou de Sri Ramakrishna e disse: o senhor poderia explicar a diferença entre o observador, aquilo que é observado? Enfim, a teoria Advaita, né, sobre Drigsha Viveka, né, a percepção, o percebido, essas coisas todas. E Sri Ramakrishna, com muito enfado, respondeu para ele: não, querido, eu só sei mesmo aquilo que a minha mãe ensina. Então, assim, ele se afastava bastante, né, dessa abstração, e Sri Saradev também. Então ela dizia: não calcule tanto. Tudo que Sri Ramakrishna dizia, né, vá às mangueiras, né, como as mangas, não fica contando, né, quantos galhos tem, quantas folhas tem. Não é verdade? Então o proveito da coisa toda é você se aprofundar para conhecer Deus, né? Então a consideração de Sri Saradev é justamente para evitar uma vida tremendamente especulativa, né, sobre questões que são absolutamente impalpáveis, né, se você não tem conhecimento de nada, e que podem enamorar as pessoas muitas vezes, mas não fazem delas verdadeiros espiritualistas, fazem delas eruditos, né? Então esse que é um ponto, definitivamente. Sri Saradev é um modelo de simplicidade, de devoção, sempre, não é? Cultuou uma relação devocional com Sri Ramakrishna, ensinava isso. Dizia assim: não pense muito, olhe apenas para a fotografia do mestre. Né? É por aí. Muito bem. Um amigo católico, que já tem contato comigo há bastante tempo, desde os dias em que eu era um ministro da Igreja Ortodoxa, me pergunta o seguinte: como foi para você, que era um ministro religioso de uma igreja cristã, se desvincular das noções de soterologia? Soterologia são todas as esquematizações a respeito do que é a salvação, como se dá a salvação, né? Então, dentro das igrejas antigas, né, a questão é o batismo, primeiro ponto, né? Fora da igreja não há salvação. Então você tem que ser membro da igreja, né? Você tem que ser batizado, você tem que participar dos sacramentos, comungar, confessar, né? E assim você está dentro do aprisco e você é salvo. Então ele pergunta: como eu, que fui criado, né, nasci, né, numa família católica, e depois me tornei adulto, me tornei voluntariamente alguém que buscou o caminho de uma igreja do cristianismo, me tornei, né, membro da igreja ortodoxa, me tornei ministro religioso dessa igreja, como eu pude me desvincular destas questões? Por quê? Porque essa conversa surgiu quando eu apresentei para ele um vídeo sobre Sri Ramakrishna, um vídeo que está no canal Corvo Seco, chamado Como Conhecer Deus, Como Encontrar Deus, eu acho. E Como Encontrar Deus. E são maravilhosos ditos de Sri Ramakrishna e tudo mais. E eu dizia para ele: olha, isso aqui é síntese de Bhakti Yoga, e ele gostou. Mas aí ele ficou pensativo, falou assim: mas isso aqui não entra, né, dentro do esquema da soterologia cristã. Como que você fez então para dar valor a isso e ignorar aquilo, né? Então, para mim foi um processo gradual, evidentemente, de entendimento. Eu, quando era um firme cristão ortodoxo, eu sempre entendi muito claramente, para mim sempre foi muito claro, que existiam pessoas que eram formalmente contadas dentro do campo dos salvos, que não viviam uma realidade de salvação.
E existiam pessoas que não estavam contados ali no campo dos salvos, que estavam definitivamente em uma situação espiritualmente muito mais luminosa. Para mim isso foi muito claro. Né? Não precisava assim, né, de tratados filosóficos para poder compreender essa realidade. Então, o que eu sempre entendi? Deus conhece tudo, conhece o coração dos homens. Né? Deus salva quem Ele quer. Definitivamente, quando eu era cristão, eu não achava que era válido, legítimo apostatar, deixar a igreja e ir por um outro caminho, porque era tudo igual. Não achava isso, não. Mas eu entendia isso, né? Que nós deveríamos perceber que existem vidas santas em outros lugares. Como? Com características, né, razoáveis de você compreender o que é santo da sua própria religião. Se isso existe em outro lugar, é claro que você não deve mentir e dizer que não é. Eu tinha o elemento do próprio evangelho, né? O evangelho mostrava isso. O Senhor Jesus falava com o centurião romano, aquele homem que era um pagão concreto, um inimigo e um abusador até do povo, né, ali dos judeus. E ele tem grande fé, tem um grande entendimento, tem uma grande percepção. Jesus aponta isso. Então a mulher sírio-fenícia, a mesma coisa, né? Ele olha para a mulher samaritana do poço, a mulher cheia de falhas. A mulher já teve vários casamentos, agora vive adulteramente com o outro. Ainda assim, ele olha para ela e diz para ela o segredo máximo da sua missão, de que era que ele era este que todos estavam esperando. Então, e diz para ela que basta, não disse assim, ela não poderia se transformar em judia. Então, ao meu ver, né, os magos que vieram, né, adorar o Senhor Jesus. É essa característica. Você olha para esses personagens todos no Evangelho e você pensa, realmente parece que para Deus a questão é mais profunda, é mais interior mesmo, né? Ainda que você possa ter uma estrutura assim que é a sua tradição e que você deve respeitá-la e cultivar. Então, para mim, isso nunca foi muito complicado, não. Mas o que acontece? Eu tive uma infância católica, né, uma adolescência católica, depois me tornei muito afastado, passei assim a ser meio, né, sem uma identificação. Conheci os ensinamentos de muitos, né, inclusive de Sri Ramakrishna. Então, para mim, assim, ficou durante um tempo meio que solidificado que existiam pessoas santas, independente de que lugar estavam. Foi através desse entendimento, sobretudo de Sri Ramakrishna, que eu me aproximei de novo do cristianismo. Busquei de novo o cristianismo e acabei encontrando a igreja ortodoxa. Quando então eu me tornei ortodoxo, a minha ideia era esse subtexto de Sri Ramakrishna. Não, eu vou procurar ser um devoto dentro de uma expressão do cristianismo. Mas dentro da igreja ortodoxa eu acabei me fanatizando. E não foi culpa de ninguém, não. Foi culpa minha. Por quê? Porque na medida que aquilo foi tomando um corpo de seriedade, para mim eu fui me apaixonando pela ideia do sectarismo. Pela ideia da vinculação exclusiva, pela ideia do caráter especial do que você vive. E aí eu fui passando a defender esses conceitos, né, exclusivistas que o cristianismo desenvolve tão solidamente. Então, eu tive meus problemas com a igreja, né, eu percebi com o tempo que os problemas que eu tive ali com as pessoas, né, com problemas, né, próprios da atitude das pessoas, né, dos seus passos, né? Tem a ver com aquelas pessoas especificamente. Mas depois eu fui percebendo que o que aquelas pessoas realizavam não era tão estranho ao universo da igreja. Depois eu fui investigando um pouco mais, fui percebendo os problemas conjunturais da própria igreja. E aí eu fui entendendo que, isso aqui é uma organização humana. Isso aqui são pessoas reunidas. Há pessoas que podem ser muito luminosas, mas há pessoas que podem não ser, e elas podem ter assim, né, as mesmas responsabilidades, identificações e poderes. Por quê? Porque se trata de um processo histórico humano. Então, quando eu fui perceber isso, aquela lembrança, né, de que existem pessoas luminosas em outros lugares, que existem pessoas obscuras dentro daquele pretenso caminho eleito, isso me ajudou muito a desconstruir na minha cabeça. Mas aí é preciso ser claro, eu descaracterizei as marcas do cristianismo na minha identidade religiosa.
né? Então, o cristianismo é muito exclusivista. Jesus, não. O evangelho, não. Eu posso, né, discorrer sobre isso. Um pouco já falei aqui, né? Mas a gente pode ir nisso muito fundo. Mas o cristianismo definitivamente é, né? Então, o que acontece é que essa soteriologia, ela foi vencida pela observação. Não foi fácil sentimentalmente me desvincular da lógica da igreja, né? Mas a honestidade da observação me levou a isso, né? Muito bem. Outra questão desse rapaz. Como um católico pode encontrar paz seguindo o caminho do catolicismo, se há tantas contradições e conflitos entre o que ensinava a igreja antes do Concílio Vaticano II e depois dele? Não é uma questão fácil, não. Não é uma questão simples. Por quê? Porque definitivamente a igreja do Concílio Vaticano II ensina coisas diferentes do que ela ensinava antes. Não é em verdade isso. Eu sei que muitas pessoas que são a favor do Concílio Vaticano II vão dizer: não é. Ela apenas está enfatizando certas coisas. Não é. Ela ensina diferente. Antes do Concílio Vaticano II, a Igreja Católica Romana defendia que apenas ela detinha a capacidade de conduzir a salvação. Ela não entendia que existiam outros meios de se alcançar a salvação. Por isso a Igreja entendia a necessidade do catolicismo. A Igreja Católica Romana pós-Vaticano II, ela considera que a Igreja Católica tem a excelência do ensino da salvação, que os católicos devem, né, saber da grande graça que é ser católico. Não estão dizendo que as pessoas não precisam ser católicos, mas está dizendo que é fato concreto que Deus alcança outras pessoas com outras luzes. E que muitas dessas luzes são a mesma e tudo mais. Então, no frigir dos ovos, ela está dizendo sim que existe mérito em outras religiões, coisa que ela não dizia. Então, o católico que observar para isso e pensar que existe uma diferença de ensino da igreja, ele tem que reconhecer que há. Isso é um problema. Aí que eu acho que é a questão da vida real e concreta de cada pessoa. Se você é um católico, e agora a Igreja Católica está dizendo para você: existe um caminho aqui para a salvação. Existem outras pessoas que vão se salvar por outros caminhos, mas eu estou te dando um. Qual é o problema? Qual é a questão para você? Por que isso é um problema? Por que isso é uma tristeza? Por que isso é um drama? Porque era importante para você saber que os outros estão se danando? Era importante para você saber que você era um privilegiado? Era importante para você saber que você não poderia sair do catolicismo romano porque os outros caminhos eram do mal? Então será que existia um desejo de você ser outra coisa? Né? Por que isso é um problema? Por que isso é uma questão? Que há contradição, há. Que há conflito, há. Que há duas perspectivas diferentes, definitivamente há. Mas do ponto de vista seu, praticante espiritual, se você é católico, se você ama as coisas católicas, se você ama a forma católica de rezar, importa que a igreja esteja dizendo: existem outras pessoas que são agradáveis a Deus em outros lugares, fazendo outras coisas? Né? Por que isso é um problema? Aí o ponto é: você já procurou estudar como a igreja está considerando isso? O que ela está considerando que são pontos em comum? Como ela está defendendo, articulando? Mas o problema é que ela mudou de ideia. Se ela mudou de ideia, ela não é divina. Aí que entra um outro problema. Você, como católico, e isso é muito comum aos cristãos, muitas vezes o cristão ele é mais apegado à sua religião do que a Deus. Então, assim, se ele vê alguma mácula, algum problema que faça ele considerar que a igreja pode ter errado, pode ter mudado de posição, ele começa a duvidar da fé em Deus. Por quê? Porque, na verdade, a sua fé em Deus é muito a fé na igreja. Então, se ele passa a considerar a igreja como um meio para alcançar Deus, ele até celebra que ela, às vezes possa mudar alguma coisa. Por quê? Está
percebendo certas questões que ajudam a pessoa a se unir a Deus. Mas o que ajuda as pessoas a se unir a Deus, a igreja a colocar em dúvida que apenas ela é o caminho? No que ajuda a fé das pessoas ela ir com esse assunto de que talvez outros lugares também tenham santos, talvez tenham pessoas luminosas, que definitivamente não são apenas os católicos que vão alcançar o amor a Deus? Por que isso é importante? Porque talvez ela esteja querendo se encontrar com uma verdade mais autêntica daquilo que é a própria expressão do Evangelho. Porque no Evangelho, ao que parece, Jesus estava falando especificamente para os judeus. Ele não queria pregar para os sírio-fenícios, né? Para os cananeus. Ele não queria pregar para outros grupos, para os romanos. Ele não estava falando com eles. Mas ele reconheceu luzes nesses, em indivíduos desses. E deixou muito claro que no que diz respeito a ser uma pessoa espiritual, as atitudes eram o que importava. E esse é o significado da parábola do bom samaritano. Ok? Então, a igreja não pode estar fazendo o mesmo, ela não pode estar dizendo assim, olha, eu estou falando para os católicos. Eu estou falando para o mundo com o meu sotaque, com a minha característica, mas eu estou reconhecendo aqui que santidade autêntica é isso. E talvez, então, outras pessoas também tenham. Né? Por que isso é um problema? Então, eu acho que é isso que o católico vai poder investigar para ele encontrar paz. A sua vida como católico, as práticas que você tem, as orações diárias, não é? O encontro com a igreja, com os sacramentos, com as leituras, com o evangelho, ela faz você se tornar uma pessoa crescentemente mais amante de Deus, que percebe o mundo transitório, que passa a olhar para os lírios do campo e os pássaros do céu e percebe que Deus cuida deles, então cuidará de você. Você passa a não depender mais do mundo, se aproximando mais do exemplo do Lázaro da escadaria do que do homem rico. Né? Você passa a entender mais o chamado do Cristo, aquele homem rico que diz, larga tudo o que tem, vende, dá o resto aos mendigos e me segue, como algo que te atrai, como católico. Então esse é o ponto. Essas são as questões profundas, né? Paz em estar no caminho do Senhor. Não é sobre se, será que tem lá um hindu que vai se salvar? Será que tem um muçulmano que vai se salvar? Porque eles não acreditam que Cristo é filho de Deus, porque eles acreditam em vários deuses, porque isso e aquilo. E você, que acredita na fé certa, como está a sua vida? Como está o seu coração? Como está a sua fidelidade ao martírio? Ou você acha que martírio é discutir com outras pessoas de outras religiões, é converter outras pessoas, é proselitismo religioso? Você acha que é isso? É simples. O que é a sua paz? É você saber que a igreja defende uma coisa que você acha correto, ou uma coisa que é inalterável, e assim ela se coloca no concerto das religiões como aquela que tem... É isso? Ou é a transformação que acontece dentro de você, de homem velho para homem novo, dando vida potencial a esse batismo que aconteceu? Né? Porque o batismo fez você morrer para o homem velho e nascer para o novo. Você está vivendo como um homem novo, renascido em Cristo, em virtude do seu batismo? É isso. Esse é o ponto. Né? Muito bem. Como harmonizar no coração do fiel cristão o chamado do Evangelho para uma fé simples, sobre amar a Deus de um modo manso e humilde, e até mesmo com pobreza material, como uma forma de viver o chamado do Senhor, com a demanda do ensino da igreja sobre sociedade, sobre moldar o mundo a uma ordem cristã, sobre seus valores e batalhas pelo certo contra o errado? Pois é, um desafio realmente. Né? Então esse é uma dupla perspectiva. Se uma perspectiva assim, muito diretamente da leitura do Evangelho, ela é mais individual. E aí esse é um problema para todos os lados, tanto para os tradicionalistas quanto para os progressistas. As palavras do Cristo estão falando para quem? Para indivíduos que se tornam mendigos.
Ele chama aqueles homens que estavam pescando com as suas redes e falou: larguem as redes, porque eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Né? Largaram tudo. Largaram rede, mulher e família e casa. E foram viver seguindo aquele antigo carpinteiro que largou tudo também o que tinha, foi receber um batismo de João Batista, depois foi para o deserto, passou 40 dias lá, imagina a preocupação da família, e depois ele volta chamando as pessoas para falar sobre um tal Pai Celestial e da maravilha de ser um mendigo. Porque Deus cuida de todos, cuida dos lírios, cuida dos pássaros e tudo mais. Né? Um Deus que não está tão interessado assim em sacrifícios do templo, com as suas pombinhas, ovelhas e ervas, está interessado sim em misericórdia. Misericordiosos, compassivos, pobres, dependentes exclusivamente de Deus, né? Sem ansiedade sobre os destinos da sociedade palestina de dominação romana. Esse é o chamado do Senhor, não é? Essa é a sua vida, esse é o Evangelho. Ah, ele curava. Ele curava por quê? Porque ele tinha misericórdia pelas pessoas que estavam tão apegadas a isso, embora ele estivesse querendo falar de Deus. As pessoas estavam interessadas sobre os seus problemas nesse mundo. Ele se apiedava deles e os curava. Por quê? Porque ele tinha um poder. E porque essas pessoas tinham muita fé. E pela fé eles eram curados. E porque ele era totalmente capacitado para fazer esse liame. Sempre falando que ele representava aquele que o enviou, o Pai. Não é? Então, qual é o chamado do Cristo? É transformar a sociedade? Muitos pregam isso. Né? Mas não é isso. Não é transformar a sociedade. Não é sociedade, né? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo é do mundo. O mundo é dos apegos ao mundo. É até, né, contraproducente, né, você querer modificar o mundo se o mundo é assim. O mundo é a característica do quê? Do apego, do casamento, dos filhos, do emprego, do trabalho, da nação, da Copa do Mundo, das guerras, dos conflitos comerciais, das questões sociais, da briga entre classes, dos sindicatos, das religiões, dos debates, das escrituras diferentes, das interpretações diferentes. Esse é o mundo. Você vai querer mudar o mundo? Transformando no quê? No que não é mundo? Não, o mundo é isso. Não é? O que é além do mundo? Além do mundo é entregar-se a Deus, abandonando o mundo. Então o chamado de Jesus é um chamado de abandono do mundo. Mas esse discurso, ele não foi conduzido pela igreja. Por quê? Porque a igreja se transformou num veículo de transformação do mundo. Por quê? Sobretudo por causa de Paulo. Porque os discípulos diretos de Jesus foram sacrificados pela tarefa de pregar o Pai Celestial. Eles não foram pregar sociedade e, sabe, bases para uma sociedade moral e justa. Não. Eles viviam de um modo, sim, fraterno, dividindo o que tinham, é verdade, mas porque eles eram pobres. Porque eles eram simples, porque tinham poucas necessidades. Por quê? Porque eles entenderam que o chamado do Cristo era para um desprezo ao mundo. Como você ama o mundo, você quer o quê? Sociedades robustas, desenvolvimento, primeiro mundo, modernidade, essas coisas. Tá errado isso. Tá errado. Você tem um filho, né? Eu tenho 2, então posso falar com alguma propriedade sobre esse assunto. Não é um assunto vazio para mim. Eu quero que os meus filhos se desenvolvam, eu quero que os meus filhos estudem, eu quero que os meus filhos passem num concurso, eu quero que eles façam as coisas. Na verdade, não é assim que te educa? Como eu tenho alguma consciência de que eu sou uma alma espiritual eterna e que eles também são, eu digo para eles mesmo com toda sinceridade, isso tudo é o passageiro, o transitório. Um momento da vida vocês vão estar velhinhos, decrépitos e morrerão, ou poderão morrer jovens, e tudo isso desaparece. O objetivo da vida de vocês não é isso, o objetivo da vida de vocês é buscar Deus. Se eles levarem muito a sério isso que eu estou falando, a tendência de eles serem pessoas fracassadas materialmente no mundo é muito grande, mas eles podem ter alcançado o objetivo da vida, que é conseguir angariar amor por Deus. Então, assim, o discurso da igreja, ele é uma confusão nisso. Por quê? Porque a própria igreja, ela é parte do mundo. Swami Vivekananda, discípulo de Sri Ramakrishna,
ele dizia isso: se eu crio uma instituição, o espírito diminui. Se eu não crio a instituição, o espírito daqueles que conviveram com o mestre vão estar muito vivos, mas com o tempo isso se dissipa, isso apaga. Por quê? Porque você não consegue transmitir. Então ele escolheu fazer uma instituição, lutando muito para manter o espírito, mas isso é difícil. A estrutura da coisa, a formalização das coisas, as adaptações. Então, essa que é a questão. O chamado do evangelho, põe na cabeça, é para você se tornar um louco pelo mundo. Ninguém vai levar você a sério. Ninguém vai achar que você é vitorioso. Vai achar que você é um grande doido. Vai achar que você é um grande Zé Ninguém. Muito provavelmente você só vai ter alegrias e contatos e amizades com as pessoas que sejam parecidas nesse sentido. E esses serão sempre poucos. Poucos. Então, alguém quer isso? Quer viver sendo desprezado pelos outros entre poucos? Então esse que é o dilema, né? Então a gente ouve as pessoas falarem: o crescimento dos evangélicos, a igreja católica está crescendo. As pessoas gostam disso. Esse que é o interesse das pessoas. Não é? É quantidade, é mundo, é marcas, manter. Então, perfeito. Não tem nada a ver com o evangelho. A gente sabe como foi a vida do Senhor Jesus, né? Veio revelar o Pai, tinha que passar por todos os sacrifícios que passou para ressuscitar, para mostrar que nós não somos isso aqui. Né? O que é o cristianismo? O cristianismo é uma readaptação do conceito judaico. Né? Cuidar do povo de Deus, o templo de Jerusalém, né? A terra sagrada, essas coisas todas. Né? Aliança entre Deus e o povo, entre a sociedade e tudo mais. É isso. Né? Então, não é que não tenha seu valor. Transmite as coisas. O evangelho chega através dessa estrutura. Mas quando você descobre o evangelho, você desanima da estrutura. Então, para que muitas pessoas gostem da estrutura, o evangelho tem que ser desconhecido. Esse é o ponto, claro, evidente. Né? Muito bem. Pergunta de uma amiga. Minha pergunta seria as 3 vertentes do Bhakti Yoga. Sri Ramakrishna seguia diversas abordagens, incluindo o Bhakti Yoga, mas pelo que entendo na sua abordagem em relação ao Bhakti Yoga, ele não se limitava apenas a uma única abordagem, porque ele falava de Shaktismo, Vaishnavismo e Shivaísmo. Porque, como Sri Ramakrishna tinha uma abordagem mais universal, então acredito que ele não se limitava a uma abordagem apenas. Então, Sri Ramakrishna não tinha vários caminhos, não. Sri Ramakrishna tinha um único caminho, Bhakti Yoga. Agora, era Bhakti Yoga de acordo com vários sotaques e expressões. Aí sim. O que Sri Ramakrishna sempre quis? Deus. Desde sempre. O que ele buscou? Deus. Desde sempre. Como ele buscou? Através de vários meios. Sempre que existia alguém falando com ele: olha, é possível conhecer Deus através desse caminho, ele se interessava, queria aprender. Então ele conheceu realmente vários professores que ensinaram várias tradições a respeito de Bhakti Yoga. Mas ele conheceu Totapuri, aquele Advaitin, o Nu, que pregava: pega uma espada e corte Kali da sua mente, essa ilusão. Sri Ramakrishna fez isso. Cortou o Kali da sua mente, mas ele então voltou a cantar o nome de Kali, o nome de Hari. E Totapuri se revoltou contra ele e falou: como é possível que você conheceu o Brahma absoluto e você ainda continua com essas identificações? E Sri Ramakrishna diz: porque são 2, querido. São 2 aspectos dentre infinitos. Deus pode ser visto como todo e ao mesmo tempo transcende o todo. Na verdade, esse todo é uma graça que ele permite aos seus devotos, por amor a eles. Deus é um, o mundo é outro e suas criaturas são outras. Sri Ramakrishna disse: é como você pegar uma fruta. Ele dizia: a fruta de Bel. Você vai pesar essa fruta, os advaitins retiram a polpa, pesam a polpa e ignoram a casca e sementes. E dizem: aqui está o peso. Disse Sri Ramakrishna: assim essa fruta perde o peso. A fruta precisa da polpa, da casca, das sementes. Analogamente,
Brahman é qualificado por Jagat e Jivas, por universo e seus seres. Qualificado, não dualismo qualificado. Então Sri Ramakrishna ensinava Bhakti Yoga, mas ele dizia, você pode ser um Bhakta muçulmano, você pode ser um Bhakta cristão, você pode ser um Bhakta Vaishnava, você pode ser um Bhakta Shivaita, você pode ser um Bhakta Shakta, aquele que vai ver a mãe como o Supremo. Você pode ser um Bhakta zoroastrista, você pode ser um Bhakta dos caminhos que tem o Senhor, ok? Você não pode ser um Bhakta ateísta, né? Não tem sentido nenhum, né? Então ele dizia, Advaita Vedanta, que ele chamava só de Vedanta ou caminho do discernimento, atrapalha a devoção, seca a devoção. O devoto de Deus, aquele que busca Deus e que utiliza as estruturas do não isso, da tendência do caminho do discernimento, ele muitas vezes vai ter ideias ateístas que vão atrapalhar. Por isso ele dizia, neste caminho, neste tempo de Era de Kali, o caminho fundamental, a religião desta época é Bhakti. Bhakti conforme Narada Muni ensinava. Então, para Sri Ramakrishna não existiam vários caminhos. Isso é uma confusão propagada por cortes do que disse Sri Ramakrishna, sobretudo pelo trabalho da Ordem Missão Ramakrishna, de Swami Vivekananda, que muito bem intencionadamente propagam, né, isso. Sri Ramakrishna definitivamente estava falando, existem devotos em vários lugares, com toda certeza, mas ele não estava dizendo que todos os caminhos são o mesmo. Ele disse especificamente, perguntaram para ele, Hatha Yoga, Thakur, ele dizia, não é bom para o devoto, porque prende a sua mentalidade ao corpo. Advaita, não, atrapalha, faz você ficar orgulhoso, faz você ficar mesquinho, faz você ficar ridículo. Ele disse isso claramente. Né? Então, a respeito de Shiva, a respeito de Durga, a respeito de Vishnu, a respeito de Allah, a respeito de Ahura Mazda, isso é outra coisa, isso é uma forma como você percebe Deus. Deus aparece para o devoto na forma que o devoto mais ama. Então essa é a questão. Né? Então não existem muitos caminhos para ser Ramakrishna. É Bhakti conforme várias práticas devocionais diferentes, várias abordagens diferentes. Aí sim ele dizia, não importa como você entra na casa, pode ser pela porta principal, pode ser pela janela, pode ser pela chaminé, pode ser pela porta dos fundos, pode ser de qualquer maneira, desde que você entre. Ou seja, as tradições e religiões Bhakti são diferentes entre elas, mas você pode alcançar Deus com devoção. Então é isso, né? Muito bem. Outra questão. Em certa ocasião, Sri Ramakrishna diz que o adepto do caminho da devoção deve buscar alimentação sátvica, lacto-vegetariana. Mas que aquele que lembra de Deus, mesmo que coma carne de porco, está em situação melhor do que aquele que é vegetariano, mas não lembra de Deus. Qual é a questão com a carne de porco? Por qual razão carne, de um modo geral, pode ser negativa espiritualmente? Então, Sri Ramakrishna falava de um contexto específico na qual estava conversando com pessoas que conheciam essas diferenciações entre o caminho dos Vaishnavas e o caminho de outros praticantes que tinham observações diferentes perante a alimentação. Na cultura da Índia você tem, né, a perspectiva ayurvédica, que ensina as pessoas como tratar da saúde do corpo, dos alimentos e tudo mais. Então existe a tendência de alimentos que são mais promotores de tamas, tendências obscuras, né? Alimentos que são mais propiciadores de tendências de rajas, de paixão, e alimentos que são mais propiciadores do caminho de sátiva, caminho de pureza, caminho de oração, de meditação. Então Sri Ramakrishna dizia, considerando esse contexto, que a alimentação de tipo sátivico ela era melhor para o devoto de Deus. Por quê? Porque o devoto ele quer estabelecer um relacionamento com o Senhor. Então ele quer oferecer ao Senhor o prato predileto do Senhor. O prato predileto do Senhor é puro. Por quê? Né? Mesmo que você considere assim, no Srimad Bhagavatam está dizendo Mahavishnu é tudo. Mas em Mahavishnu você tem Vishnu, Shiva e Brahma. Ou seja, os aspectos, né, criação, manutenção e destruição. Como exatamente Rajas, Tamas e Sattva. Ok. Aqui. Rajas, Sattva e Tamas. Né? Criação, manutenção e destruição. Então qual é o ponto? Existe, né, alimentos que são o equilíbrio da nossa vida aqui em Sattva, Rajas e Tamas diz que nós somos um pouquinho dessas coisas todas.
o sujeito espiritual ele busca aumentar a sátiva na sua vida. Então ele tem esse relacionamento com Deus. Ele oferta a Deus o alimento sátivico. Mas o que dizia Sri Ramakrishna? O adepto do caminho do conhecimento, daquele que pensa assim, não, eu já percebi que tudo isso é a energia do Senhor, então não existe exatamente alguma coisa que seja contrária ao Senhor, porque tudo lhe pertence. Para esse sentido da alimentação estrita, organizada, não faz muito sentido. Mas Sri Ramakrishna dizia, esse não é o devoto, esse está partindo pelo caminho do discernimento. E esse caminho é um tanto complicado, porque leva você às vezes a viver num certo niilismo, num certo ateísmo prático. Então ele recomendava o caminho da devoção. Só que ele dizia, pense que o verdadeiro devoto é aquele que oferta tudo a Deus. Então às vezes a pessoa pode se alimentar de uma alimentação materialmente sátrica, mas ela não está nem aí para Deus, então ela não se alimenta de modo sátrico verdadeiramente. Ela não se alimenta de praçada, oferta de Deus. Então aquele outro, por exemplo, que come carne de porco, então assim, carne de porco os muçulmanos não comem, nem os judeus. Mas naquele contexto da Índia, o Sri Ramakrishna conheceu os muçulmanos. Ele, por exemplo, serviu no tempo de Kali. Kali aceita o alimento abatido. Animais, cabras. Ele dizia, eu não gosto nem de sentir o cheiro no prato de peixe e de carne. Mas quando ofertam para Kali, eu toco o dedo só para não ofender a mãe. Então o ponto é, o X da questão para Sri Ramakrishna era a inclinação para isso, sem desconsiderar a tendência dos alimentos. Os monges cristãos orientais, por exemplo, não comem carne, a não ser quando dá Páscoa e certas festividades. Come carne de peixe, é verdade. Por que não come carne? Por uma série de questões, também por limitações, né? Às vezes você não pode ter criações de animais e tudo mais, mas também por causa do ato de matar, né? O sacrifício para Deus, essas coisas todas. Não é estranho, né, que o envolvimento com a morte, com a brutalidade, né, com o sangue, com o próprio sentimento dos animais não seja uma coisa muito positiva. Para aquele que está querendo desenvolver características mais ternas, mais mansas, mais luminosas, mais benignas, né? Então há esse sentido. Mas eu sempre dou esse exemplo. Imagine lá o sujeito que é um inuit. Sujeito, né, esquimó, né, como se costuma dizer. Parece que esquimó virou uma dessas palavras proibidas que não pode pelo politicamente correto. Mas a gente entende o que é, né? Pessoa que vive lá, assim, na Sibéria, ali no norte do Canadá, nas áreas muito geladas. Essa pessoa, onde ela vive, não existe campo de trigo, não existe lugar para macieiras, para mangueiras, para, né? Ela tem que comer o quê? Foca, baleia, peixe. Se ela é um devoto de Deus, ela não pode oferecer a Deus o seu alimento e falar, aqui, Senhor, o alimento para sustentar o meu corpo. Ó, Senhor, eu ofereço tudo a ti, tudo é teu. Qual é a atitude do devoto? É dar tudo a Deus, é ofertar tudo a Deus. Não é uma espécie específica, mas é a sua. Porque para Deus é tudo igual. Aí entra um pouquinho de discernimento, né? Mas veja, em situações em que isso é absolutamente incontornável. Então a questão aqui é essa, né? Muito do que existe sob proibição do consumo de carne de porco, por exemplo, nas religiões abrâmicas, né? O cristianismo não pegou isso. É por causa mesmo da identificação do próprio mal que aquela carne poderia fazer, né? Naquele contexto, né, de pouca vigilância sanitária, digamos assim, né? E as outras ordens de alimento. Mas qual é o cerne fundamental da orientação sobre o que comer nessas religiões? É a obediência. É fazer do processo de alimentar um processo sagrado, né? Tem alguém que realiza aquele abate dos animais de modo sagrado, de modo atento para Deus. Então, a alimentação nunca é uma coisa ordinária, simplesmente para você manter a carcaça animal, não. É sempre uma relação cultica com Deus. Então, esse é o ponto. A gente perde isso numa sociedade cada vez mais secular, em que a gente come assim, tô falando aqui, tô comendo um snack, né, e tudo mais, e o máximo que você pode fazer é em um almoço de família, de repente fazer uma oração, agora você vai agradecer por todas as coisas mundanas que você tem, eu já disse isso, né, a casa de uma pessoa, né, teoricamente religiosa, que ela falava agradecer pelo filho, agradecer pela esposa, agradecer pelo carro, agradecer pelo apartamento, pelo emprego, por tudo. Todas as coisas que prendem ele mais ao mundo, ele agradecia. Então, essa é a questão, né? Então, o praticante espiritual, ele tende a ver
os atos da vida como todos eles condicionados a Deus como agente, né? Então esse é o ponto. Muito bem. Vamos ver quanto tempo temos. 54 minutos. Bom, meus amigos, eu acho que já é o suficiente. Eu tenho aqui outras boas questões para tratar, mas eu acredito que essas questões já são suficientemente ricas. Elas nos permitem uma boa meditação. E assim vamos deixando as outras questões para poder tratar delas com o tempo que elas merecem num próximo vídeo, na próxima segunda-feira. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, aqueles que gostarem, né, desse formato, quiserem ter também as suas questões inseridas aqui, mesmo que eu já tenha até conversado com as pessoas, é sempre assim que acontece, na verdade, né? Na maioria das vezes, né, eu já conversei com a pessoa, mas essa questão que uma pessoa traz é quase sempre a questão de muitas outras, potencialmente é. Então por isso que eu acho válido. Que eles então quiserem participar, comenta esse vídeo, tá bom? Que eu com certeza vou ler e com certeza vou tratar de responder de uma forma ou de outra. Tá legal, meus amigos? Então é isso. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima semana. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.